Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, o motivo que eu vim parar aqui no YouTube, o motivo que eu saí da empresa onde eu trabalhava, meus planos, o que eu pretendo fazer daqui para frente. O que muitas pessoas não sabem, assim que eu vim morar no Egito, que eu realmente decidi que eu iria morar aqui no Egito, para mim foi algo que eu precisei mesmo abraçar a causa, digamos assim. E eu sabia que eu iria passar por momentos muito difíceis. Primeiro, eu não falava nada em inglês, eu não falava nada em árabe, eu não entendia o que eles estavam falando, né, realmente. Então, pra mim, foi um desafio muito grande, né? Tá aqui, não ter muitos brasileiros, a comunidade brasileira que tinha aqui era muito pequena, eram poucos brasileiros que moravam aqui no Egito. Então, para eu conseguir um trabalho, eu precisava pelo menos falar inglês e eu não falava. Mas eu não fiquei com medo e eu não desisti por isso. O que eu fiz? Eu fiquei mandando e-mails pela internet, procurando empresas que trabalhassem no ramo que eu, né, tinha experiência no Brasil, né, como administrativo, esse tipo de oferta que eu estava procurando. Até que eu vi uma postagem no Facebook de uma brasileira que estava abrindo um centro, um salão de podologia, né, próximo onde eu estava morando. Então, só que era para trabalhar como manicure. E eu falei pra ela, mandei mensagem pra ela, falei que eu tinha interesse naquela vaga, que eu era manicure e que eu tava interessada que era se ela ainda tava precisando de alguém para trabalhar. Foi quando ela falou, você pode, marcamos a entrevista e fomos lá, né? Fui fazer a entrevista. Quando eu comecei a fazer o teste, né, pra manicure, eu falei pra ela que eu era profissional, que eu tinha experiência, eu não sabia mal segurar no alicate. Então foi ali na mesma hora, ela já percebeu e falou, me chamou lá no escritório dela e falou, Cíntia, você não é manicure, você não trabalha com unha, né? Eu falei assim, olha, eu vou falar a verdade, eu realmente não trabalho, mas eu tenho muita força de vontade em aprender. Eu não falo inglês, eu não falo árabe, eu quero morar aqui no Egito, então eu precisava muito dessa oportunidade. Foi quando ela me abraçou, sabe? Ela abraçou minha causa e falou, então tá bom, eu só vou poder te pagar um valor que é tanto, você aceita? Na mesma hora, era um valor muito baixo, na época eram 2 mil pounds, e pra mim aquilo ali não ia dar pra fazer nada, mas em não ter e aceitar aquela oportunidade que estava chegando pra mim, eu aceitei, e eu agradeci muito a Deus por ter conseguido aquilo ali. Então, foi assim que eu comecei a minha jornada aqui no Egito. Então, eu comecei a trabalhar, né, nessa empresa. E lá, eles só falavam... tinha uma filipina que trabalhava lá, que falava inglês. Então, ela traduzia muitas coisas pra mim do inglês, do árabe pro inglês. E eu conseguia fazer aquela comunicação. Mas depois de uma semana trabalhando nessa empresa, essa profissional foi embora. Então eu me vi ali perdida. Eu falei, eu não sei falar árabe, como que eu vou fazer? E eles só falavam em árabe comigo, eu colocava no tradutor e traduzia tudo errado. E as clientes ficavam com raiva porque eu não estava conseguindo entender o que elas estavam falando. Quando eu comecei a falar árabe, para mim foi muito importante, assim, para as empresas, eles eram um diferencial para mim. A minha experiência que eu já tive, né, naquela outra empresa que eu estava trabalhando, serviu muito. E eu sempre passava para outra empresa as vantagens, o que mais eu estava fazendo, o meu diferencial, e isso tudo me ajudava muito, né? Eu fiquei nessa empresa também ali mais uns 2 anos, foi quando foi chegando mão de obra brasileira aqui no Egito, e eu ainda não tinha nenhum contato com essas meninas, até porque a empresa que abriu era de micropigmentação e eu não fazia parte dessa área. Eu comecei a perceber como os patrões eles agiam aqui no Egito. Eu comecei a entender a mentalidade deles, né, justamente por estar ali falando do idioma com eles. Então, as outras empresas que eu trabalhei, eu fui crescendo de uma forma assim totalmente expressiva, né, em comparação às outras profissionais que estavam vindo do Brasil. Né, aqui no Egito tem algo que eles dizem, por exemplo, se eu sou egípcia, eu ganho um salário inferior. Então eu sempre agarrei as oportunidades que eu tive, né? As crianças estão gritando ali fora, mas eu acho que vai dar pra continuar a gravar aqui, senão não vou conseguir.
Eu pensava dessa forma. Eu comecei a entender muito bem as empresas, o que elas queriam, a forma que eles trabalhavam, né? Então, isso eu fui tendo vantagens, cada vez mais vantagens, e isso financeiramente para mim estava sendo essencial. Chegou uma época que as empresas estavam confiando tanto no meu trabalho que eles começaram a me pedir indicação de profissionais para vir trabalhar aqui no Egito. Então foi quando eu comecei a dar mentoria, assessoria, né, particular para profissionais que queriam vir trabalhar aqui no Egito. Isso para mim, eu poder passar como é a cultura realmente ali, do que a gente vive no dia a dia. Como eu vivo muito com os locais, né? Eu não só vivo aquela vidinha de trabalhar no centro, ir para casa de alojamento, ou então ir para o meu apartamento e no outro dia ir trabalhar, ou então sair à noite e conhecer o Egito. Eu vivo ali no dia a dia, no comércio, negociação, eu faço escolas, todo tipo de contato com os nativos aqui eu tenho. Então, para mim, mas era um trunfo que eles poderiam estar tendo, era um trunfo de conhecimento, né? Então eu comecei a dar esse tipo de atendimento para os profissionais, mas para mim foi algo que realmente mexeu muito com o meu psicológico, me deixou muito estressada, porque a forma que os brasileiros pensam no Brasil, também era a mesma forma que eu pensava antes de vir para o Egito, é uma forma totalmente diferente do que é a real aqui no Egito, é real. Às vezes, muitas coisas que os brasileiros acham dramáticos aqui no Egito, para eles, né, é normal no Brasil. E muitas coisas que a gente acha que os brasileiros, ai meu Deus, que drama, é normal pra gente aqui. Então, esse choque cultural não tava dando, e as profissionais, elas estavam ficando muito frustradas, e isso elas traziam pra mim, sabe? E eu, por absorver aquilo tudo, eu tava ficando realmente com o meu emocional muito abalado. Então eu realmente decidi parar e não fazer mais esse tipo de atendimento. Foi quando eu fui trabalhar nessa empresa. Eu indico ela, assim, para todos os profissionais que queiram trabalhar, porque é uma empresa que ela vai te obrigar muito, mas você também vai lucrar, entendeu? Quanto mais você trabalha nessa empresa, mais você ganha. Então ali você morando aqui no Egito, tá? Não quem for mandar dinheiro pro Brasil, porque ultimamente aqui no Egito realmente tá uma situação econômica muito ruim, então quem manda dinheiro pro Brasil está ficando na desvantagem. Agora, para quem mora no Egito, porque aqui o custo de vida é muito barato, ainda vale a pena, tá? Então ali eu tava conseguindo fazer realmente tudo que eu tava querendo. Só que eu precisava, né, dar o meu tempo para aquela empresa. Eu tinha que chegar de manhã e sair muito tarde. Às vezes 1h da manhã eu tava saindo do trabalho. Então, estava sendo muito importante para mim, mas não estava sendo tudo, porque eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho meu marido. Então eu não estava conseguindo, né, não estava conseguindo juntar essas duas coisas. Estava ficando algo... Tava pecando muito aqui e não tava conseguindo, gente. Eu não tava conseguindo realmente ter essa vida de trabalho, casa, marido, criança, não tava. E isso realmente estava mexendo comigo. Eu tinha problemas de trabalho e tinha problema em casa, então eu levava meus problemas de casa pro trabalho, trazia. Então foi quando realmente eu e meu marido sentamos, conversamos e decidimos que vamos parar, vamos dar uma pausa, né? Porque não tá dando certo, não tá batendo, né? O dinheiro é muito bom, né? Você tá ganhando bem e tudo mais, a empresa ela te dá uma remuneração boa, mas ela também exige do seu tempo. Então eu não tava tendo tempo pros meus filhos. A Jude hoje vai fazer 4 anos, Marmude tá com 10 anos e eles não falam português fluente. Por quê? Porque eu não tive, não é desculpa realmente. Eu chegava muito cansada, eu não tinha tempo, eu não tinha vontade de fazer. A minha folga era justamente para cuidar o que eu tava deixando passar os dias. Então eu não tinha nenhum tipo de apoio. Eu acho que isso também acontece até mesmo no Brasil. Então foi quando nós decidimos que ele iria intensificar no trabalho dele. Ele estava perdendo muitos clientes por ter que ficar com as crianças, sair mais cedo, pegar as crianças. E não quer dizer o papel só da mulher. Não, mas eu acho que ele pode trabalhar mais, né? Ele se encarregar pelo trabalho fora e eu me encarregar pelo trabalho aqui em casa, já que nós decidimos ter uma família. Então a família é isso, né? Nós temos essa união, né? Você faz desse lado e eu vou trabalhar desse lado. Então, até então tá dando certo. Vou fazer já 1 mês que eu tô... eu acho que semana que vem vai fazer 1 mês que eu tô aqui, né? Que eu saí da empresa onde eu tava trabalhando e realmente só tô em casa. Justamente o motivo também de eu estar aqui com vocês, podendo passar mais a minha rotina, poder passar como realmente é uma vida aqui no Egito.
Eu já passei dessa fase de turistar, de ir conhecer, tudo bem, a gente faz passeios sim, né? Mas é a vida real que eu quero passar pra vocês, a minha rotina do dia a dia, como brasileira, como egípcia, né? Com os filhos, escola, a gente tem outro foco. O nosso foco não é aventurar, né? Se aventurar, e sim dar continuidade do que nós começamos. Nós começamos uma família, então a gente precisa dar continuidade a isso. Agora precisamos de boas escolas, então isso tudo quem vai procurar sou eu vou ter tempo para isso, para poder escolher. O Mahmoud, ele foi para uma escola que não é uma escola razoavelmente boa, por falta de tempo, a gente não ter tempo de conseguir procurar, de conseguir escolher o melhor. Eu tá sempre ocupada no meu trabalho e querendo fazer outras coisas para poder crescer, e o meu marido também. Então, esse foi o motivo de hoje eu estar aqui com vocês, e espero que vocês estejam gostando, né, de tudo que eu tô passando pra vocês. Eu espero poder passar mais, tirar as dúvidas de vocês, matar a curiosidade. Isso tudo na minha maneira de viver, na minha maneira de ver o Egito, tá? Não, porque tem muitas pessoas que vêm aqui também fazer a mesma coisa que eu faço, mas cada um tem um olhar diferente. Então eu vou mostrar pra vocês a vida real aqui no Egito, no meu olhar da brasileira egípcia. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho do meu relato, um pouquinho de como eu vim parar aqui e o quanto eu quero continuar aqui com vocês. Então eu preciso que vocês me ajudem, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, já salvem aí, ó, o vídeo. Já toca aí no sininho para quando chegar mais vídeos vocês, né, ter essa exclusividade de estar aqui participando um pouquinho da minha vida. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.